Mateus 5, 19 e 20. Está escrito: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Oremos, irmãos. Pai, nós te pedimos nesse instante a tua graça para que nós possamos compreender a mensagem da tua palavra. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e aplique essa palavra em nossos corações. Senhor, ajuda-nos. Nós queremos ser discípulos fiéis teus. Para isso precisamos da tua mão que nos socorra nessa hora. É a nossa oração que fazemos a ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Então, como eu vinha dizendo, né? Jesus, no início desse capítulo 5 de Mateus, ele faz um prólogo. Eu não vou nem chamar de introdução, que é uma prévia mesmo do Sermão da Montanha propriamente dito, né? Ele apresenta, então, qual é o público-alvo. É os discípulos e a multidão. E ele destaca os discípulos de entre a multidão por aquilo que eles são úteis. Somos sal da terra, somos conservadores. Como o sal preserva a carne de se apodrecer num mundo que não havia geladeira, né? Assim nós preservamos a corrupção total desse mundo. Aonde a cristandade chegou, irmãos? A corrupção, ela foi diminuída. Quanto mais cristandade, menos podridão, menos práticas que são abomináveis na cultura cristã. Um exemplo bem básico disso, bem primordial disso é a cultura greco-romana da antiguidade, de matar as crianças, abandonar crianças deficientes, a prática do aborto quando um filho era bastardo. Tudo isso foi substituído por um acolhimento dessas, entre aspas, criaturas rejeitadas por aquela cultura. E hoje, ao ponto de nós acharmos que abandonar uma criança porque ela nasceu deficiente é um absurdo. Mas isso era comum. Outra prática que era comum na antiguidade, no mundo grego e romano, da época de Jesus, dos apóstolos, era a zoofilia, era homens relacionar-se com animais. Isso era uma prática comum. Homens e animais coabitarem. Hoje, para nós, isso é uma abominação, um desvio comportamental absurdo. Mas isso era comum. Então, todas essas práticas foram se tornando absurdas à medida que o cristianismo tomou conta da cultura e dominou a cultura e transformou a cultura. Hoje nós vivemos, infelizmente, num pós-cristianismo, né? O cristianismo, eu acredito que ele chegou no topo dessa parábola aí no século XIX, né? O avanço do evangelho, e hoje em dia, infelizmente, mas isso é sinal dos tempos também, vem havendo um declínio, principalmente no Ocidente, da influência do cristianismo, e cada vez mais o racionalismo, o secularismo, ceticismo, o ateísmo, vem dominando o pensamento, né, acadêmico, mas, graças a Deus, ainda no mundo mais distante de nós, na Ásia, na África, ainda o evangelho avança, enquanto aqui ele decai. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então somos sal. Esse é o nosso objetivo como sal, é isso. Impedir que o mundo seja ainda mais perverso. Por isso nós temos que nos envolver na solução dos problemas, nós temos que nos envolver no debate político, né? Se não houvesse cristãos, por menores que sejam e por mais imperfeitos que eles sejam, se não houvessem cristãos, por exemplo, no Congresso Nacional, com certeza leis relativas ao aborto passariam, como passaram na Câmara lá na Argentina, para a glória de Deus, o Senado argentino vetou isso, né? Com certeza, leis que criminalizariam a pregação do Evangelho passariam, mas não passam porque ainda há algumas pedrinhas de sal lá, e impedem essa podridão de avançar. Sal e luz, Jesus também disse que nós somos luz. Como luz nós temos uma mensagem.
como tochas acesas sobre uma muralha, nós estamos dando um alerta para as pessoas ao nosso redor. É uma luz que brilha no meio da escuridão, mas é uma luz objetiva. Da mesma maneira que uma lâmpada, a gente não põe ela debaixo da cama, mas nós pusemos ela no teto, em lugar alto, para que ela dê toda a luz. Sim, a nossa luz precisa ser esclarecedora, a nossa mensagem precisa ser objetiva. Nós precisamos falar de forma clara. Eu costumo até brincar, que alguns evangélicos, batistas e não batistas, têm um evangeliquez, um jeito evangélico de falar. Então chama o camarada de varão. Agora não lembro mais, né? O que eu mais estranhava antes era chamar homem de varão. Ô varão fulano de tal, varão fulano ciclano de tal. E outros trejeitos, outras falas que só evangélico que sabe o significado dessas coisas, né? Eu também já falei evangeliquez no começo da minha conversão, mas quando eu percebi isso, que nós temos que ser luz, e luz significa ser claro e fácil de entender, percebi que nós temos que falar a língua que as pessoas lá fora falam. Da maneira que as pessoas lá fora falam, mas comunicando os valores cristãos. Por isso nós somos sal e luz. Dito isso, semana passada nós dissemos o seguinte: Jesus cumpriu a lei. E nós vimos isso repetidas vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus dizendo, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Mas nós vimos mais propriamente a própria fala de Jesus, versículo 17, dizendo: não pensem que eu vim destruir, demolir a lei. Eu vim cumpri-la. Cumprir em 3 aspectos. Primeiro, Jesus cumpriu a lei porque ele obedeceu a lei. Jesus observou, guardou a lei. Jesus praticou a lei de Moisés. Jesus nunca tropeçou em nenhum ponto da lei, nunca cometeu nenhum pecado, nem delito contra a lei. Em segundo lugar, ele cumpriu a lei porque ele encerrou a lei. Colossenses 2 diz que Jesus riscou, anulou a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. E em terceiro lugar, cumpriu no sentido de completar. O Novo Testamento é o complemento do Velho Testamento. Se na cruz o Velho Testamento caduca, aí você vai me perguntar assim: então pastor, nós não precisamos... O Velho Testamento não serve mais para nada para nós? Serve sim, claro que serve. O Velho Testamento serve muito, mas ele serve-nos para o ensino e não como mandamento. O Velho Testamento era um pacto de obras. Os mandamentos dos judeus eram mandamentos e leis. Então, o pecado para os judeus era pecado e era também crime. E o Velho Testamento era um código civil, um código penal dos judeus. Então ele previa quais eram os pecados, que portanto eram crimes, e quais as punições. Se eu emprestasse uma ferramenta do Adair, Adair, me empresta sua furadeira, e eu danificasse a broca da furadeira. É lógico que lá ele vai falar de emprestar boi, emprestar enxada, né? Mas vamos tentar falar de uma coisa mais contextual para nós. Prestava uma furadeira, e eu quebrei a broca da furadeira. O que é que hoje em dia a gente faz? Que é o correto, eu vou lá, compro outra broca, Nene, tá aqui uma broca nova e tal. Não! Ele tinha que comprar uma broca nova e indenizar 20% do valor da broca. Se eu emprestasse uma ferramenta de alguém e danificasse a ferramenta, além de dar uma ferramenta nova, eu tinha que pagar uma multa. Então, o Velho Testamento era um pacto de obras. Nesse sentido, ele caducou. Nós não temos mais que praticá-lo como um pacto de obras. Mas nós temos que estudá-lo a fim de aprender o caráter de Deus, aprender aquilo que Deus fez através dos tempos e a preparação do mundo e do povo de Deus para a vinda do seu Filho. Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Significa que Jesus veio na hora certa. Jesus veio no momento histórico correto. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele, para nós, é a nossa lei, a lei de Cristo. Não num pacto de obras, num pacto de graça. Nós temos que obedecê-lo, tanto quanto o judeu tinha que obedecer a lei do Antigo Testamento. Só que, ao desobedecê-lo, nós não somos apedrejados mais, não somos multados mais. O Novo Testamento não é para nós um código civil, um código penal. É apenas um mandamento moral e ético. Pecar contra o Novo Testamento, em via de regra na igreja, não é crime contra a sociedade civil. Entendido isso, sabendo que
o Novo Testamento é para nós a lei de Cristo, o Antigo Testamento tinha 615 mandamentos. O Novo Testamento tem 1050 mandamentos, mesmo tendo a metade do tamanho. Isso que Jesus trata no Sermão da Montanha é um breve resumo de todo o ensino de Jesus. E antes que ele comece a passar o ensino propriamente dito, que ele vai começar lá no versículo 21 em diante, tratando diversos assuntos a respeito do homicídio, do adultério, das esmolas, dos jejuns, etc, 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 ele faz uma advertência. No versículo 19, ele faz uma advertência quanto à observação dos mandamentos. Ele disse: qualquer que violar um desses mandamentos. Quais mandamentos? Esses que eu vou ensinar a partir de agora, esses que eu vou ensinar daqui para frente. Qualquer um que violar um desses mandamentos que eu vou ensinar daqui para frente. Essa é a advertência, a alteração da palavra de Deus. Nós não podemos alterar a palavra de Deus, torcê-la, distorcer o seu significado, nem diminuindo e nem aumentando, porque há um grave perigo, uma grave tentação sobre um pregador, sobre um professor de ensino religioso, sobre um professor de escola bíblica, sobre um pastor, sobre um profeta do Novo Testamento, que é o quê? Que é não querer ofender a sua audiência. De repente alguém que é muito querido entre os irmãos da igreja, ou que contribui de uma forma volumosa financeiramente falando, mas que tem um pecado e precisa ser tratado, a pessoa não tem coragem de chegar, como Mateus 18 ensina, chega no teu irmão, tu e ele só, adverte-o, e se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão. Então hoje em dia, irmãos, falar de disciplina eclesiástica é algo até estranho aos ouvidos do povo evangélico. Esse negócio de chamar no gabinete, sentar, conversar, dar um corretivo é algo estranho. O que muitas vezes acontece é não segue-se o parâmetro bíblico da disciplina eclesiástica, e quando alguém comete algo fora da casinha, então essa pessoa não pode compor a diretoria executiva da igreja, não pode dar aula numa escola bíblica, etc. O pessoal chama isso de pôr de banco, né? Põe de banco. Então, a Bíblia não manda pôr ninguém de banco. A Bíblia manda chamar o camarada que está pecando e que está errado, chama ele perto e fala pessoalmente. E outro lado, por exemplo, eu quando faço a pregação expositiva, vou falar de assuntos aqui que para mim pouco importa quem vai estar aí no dia. Por exemplo, quando eu for pregar lá no versículo 27, eu vou falar sobre adultério. Eu não sei, absolutamente não sei, olhando nos olhos de qualquer pessoa aqui, quem comete ou não adultério. E nós vamos ver que cometer adultério tem um sentido muito mais amplo do que apenas consumar a traição. Agora, será que eu estou diminuindo o significado da palavra para não ofender vocês? Orem a Deus que eu não caia nessa tentação. Quando vocês orarem por mim, falem: Senhor, abençoe a vida do pastor Tiago para que ele possa pregar a verdade toda. Ofenda quem ofender, doa quem doer, que aplique primeiro a palavra a ele, para que possa aplicar também a nós. Então não pode ser diminuída a palavra de Deus, não pode ser aliviada, diluída. Eu não posso ficar aqui massageando o ego de vocês. A palavra de Deus é rica em promessas, tem coisas belíssimas, mas também tem correção, também tem disciplina, também tem coisa dura. Eu particularmente me sinto amplamente confortável de pregar expositivamente como eu prego. Porque um capítulo do Evangelho de João que eu estou pregando no domingo à noite vai dar uma dura em vocês. E o outro capítulo vai dar uma mensagem encorajadora. Na outra ele vai dar uma mensagem consoladora. E aí vocês não têm que ficar bravos com o pastor, vocês têm que ficar bravos com Jesus. E aí vocês se entendam com ele. Que eu vou ser fiel à pregação, vou ser fiel à palavra. Mas também não posso aumentar. Esse é o outro perigo. Se um perigo é diminuir para não te ofender, o outro perigo é aumentar e colocar regras além daquilo que a Bíblia ensina, proibições além daquilo que a Bíblia proíbe. Pôr um fardo em vocês mais difícil de carregar que eu mesmo não suporte. É o que a gente chama de legalismo. Então muitas igrejas por aí, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar um brinco, não pode passar maquiagem, não pode raspar a perna, não pode raspar o sovaco. Quem mais não pode? Não pode usar calça.
Homem não pode usar bermuda, não pode jogar futebol, não pode deixar a barba crescer, etc, 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 etc. Né? Então, isso é o legalismo. Legalismo. Nada dessas coisas pode. Jesus diz, qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, a advertência primeira é essa, quanto à alteração do sentido da mensagem. E o ensino errado. Eu não posso ensinar vocês errado. Eu não posso ensinar algo errado porque é conveniente a denominação que nós pertencemos, ou a diretoria dessa igreja local, ou a cultura do país em que nós vivemos. Eu não posso ensinar diferente daquilo que deve ser ensinado. E mais, o que é mais grave, observar, praticar. Ele diz assim, mas, porém, os que observarem, os que cumprirem, ensinarem, serão chamados grandes. Isso é importante. Cumprir, praticar. Nós precisamos pôr em prática o ensino da palavra de Deus. Isso não se aplica só a mim que sou pastor. Aplica-se a você também. Porque certamente, seguramente, você vai ensinar alguém. Talvez você não ensine como eu ensino na pregação. Mas você vai ensinar seus filhos, vai ensinar colegas de trabalho, amigos, familiares, irmãos, jovens, irmãos mais novos na fé. E aquilo que você os ensinar, você deve praticar. Aquele que observar e ensinar corretamente será grande no reino de Deus. Posto essa advertência sobre o que ele vai ensinar, Jesus ainda põe uma segunda advertência, que é o seguinte: porque se a vossa justiça não exceder, não for além da justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus, irmãos? A justiça dos escribas e fariseus era uma autojustificação. Era uma justiça de aparência. É aquilo que Jesus chama por diversas vezes, principalmente o Evangelho de Mateus relata isso, a pena de Mateus, a caneta de Mateus, ela é uma caneta grave contra os judeus, a hipocrisia. A máscara. A palavra hipocrisia significa máscara. Hipocrisia é aquelas duas máscaras do drama e da comédia, que é o símbolo do teatro. Que Jesus, a justiça dos fariseus é uma justiça hipócrita, não passa de uma encenação exterior de religiosidade. Eles observam as leis, observam os mandamentos, cumprem as regrinhas, mas o coração não tem transformação. Aquilo não passa de mera encenação aos olhos dos que os observam. Essa era a justiça deles. Quando nós vemos o capítulo 23 de Mateus, nós vemos as graves ameaças de Jesus. Ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas! E sempre ele cometiam as suas injustiças, a sua justiça hipócrita, com um pretexto de religiosidade. Sempre havia uma desculpa, sempre havia uma autojustificação. O que é que Jesus está cobrando de nós? Retidão, sinceridade, o contrário de hipocrisia. Ser cristão não é fácil. Se alguém procura uma religião que seja cômoda e confortável, não seja cristão. Ser cristão não é cômodo, ser cristão não é confortável. Ser cristão é lutar contra o mundo, contra os poderes desse mundo, vencer o mundo. Não é fácil vencer a tentação, vencer a carnalidade. Então, irmãos, não basta ser um mero religioso, um mero legalista e cumprir todas as regrinhas, da declaração doutrinária, do estatuto, dos ensinamentos que o pastor passa domingo a domingo. Isso não é suficiente. Isso é apenas exterior. Nós precisamos de uma experiência de conversão e relacionamento vivos com Deus. Paulo fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo conversa com o homem interior dentro de nós. Comunica-nos a realidade da conversão e que somos de fato filhos de Deus. Isso é algo que eu, com qualquer que seja a qualidade do meu discurso, não posso persuadir e convencer você. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz sobrenaturalmente dentro de mim e de você. Por isso ele diz, essa justiça, Paulo nos diz, é uma justiça que vem pela fé.
Romanos 4:3 diz assim: creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. A justificação pela fé. Então, se a vossa justiça não exceder a justiça farisaica, a justiça legalista, a justiça hipócrita, a autojustificativa que qualquer religioso tem, você não pode entrar no reino de Deus. Que justiça é essa, então, que tem que exceder essa vã religiosidade, essa mera experiência religiosa? É a fé em Jesus Cristo. É a justificação pela fé. Quando nós cremos em Jesus, a nossa justiça, que é para Deus um trapo de imundícia, um pano de menstruação, essa é a expressão que o profeta Isaías usa. Nossas obras de justiça são para Deus um modes usado, um OB usado, um trapo de imundícia. Essas obras são todas anuladas, elas vão para a cruz, as obras mortas vão todas para a cruz. Cristo leva sobre a cruz as obras mortas. Todo o nosso pecado e todo o nosso demérito é creditado a Cristo, imputado nele naquela cruz. E toda a sua justiça é imputada em nós. A salvação é um ato legal de Deus em que Ele nos declara justos. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal. Muitas vezes nós pensamos que o perdão de Deus é tipo, tudo bem, você pecou, você errou, esquece isso aí, passa uma régua. Não! Se Deus fizesse isso, Ele seria injusto. Se Deus passasse uma régua, fizesse vistas grossas, esquece que você mentiu, esquece que você adulterou, esquece que você roubou. Não é assim que funciona o perdão. O perdão é mediante quitação, mediante pagamento, mediante pena. Só que quem sofre a pena não somos nós. Quem paga a conta não fomos nós. Foi Cristo. Cristo pagou a dívida. E é nesse sentido que Deus, com justiça, nos declara justos diante do seu tribunal. A partir daqui, tudo que Jesus vai ensinar é com base nessa premissa. Não sejam meros religiosos. Eu vou ensiná-los a respeito do homicídio, do ódio, do adultério, da cobiça, dos jejuns, das esmolas, da oração, mas não façam isso exteriormente apenas. Mas não façam isso como mera religiosidade. Façam isso pela fé, buscando uma experiência profunda nos seus corações. Então, vamos orar para que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações e que nós possamos estar atentos, não só ao que nós estamos aprendendo aqui nas quartas-feiras do Sermão da Montanha, bem como a exposição do Evangelho de João e a escola bíblica sobre Apocalipse, e que todas essas coisas que nós aprendermos do Senhor possam ser praticadas de maneira viva, eficaz, numa experiência de conversão legítima, para aquilo que for útil para a vida da igreja, para a vida de pecadores lá fora, para que nós sejamos verdadeiramente sal e luz na nossa sociedade. Se coloque em pé para nós orarmos ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, oremos agora. Pai, graças te damos, te agradecemos pela tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor guarde-a em nossos corações, que nós, Senhor, venhamos observá-la e praticá-la em seus mínimos detalhes. Senhor, não para que os outros vejam, mas para que nós possamos desenvolver uma experiência mais plena, uma consciência maior, uma convicção a respeito do Senhor, a respeito do reino de Deus, a respeito do juízo, da santificação, a respeito da salvação de pecadores. Senhor, aplique essa palavra em meus irmãos e que nós possamos trabalhar juntos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado aqui em Vera. Senhor, despede-os em segurança aos seus lares. Abençoe a nossa semana que se segue, Senhor, e que possamos estar aqui sempre reunidos, Pai, a fim de aprendermos a Tua santa palavra, render-lhe louvores, orarmos uns pelos outros. É a nossa súplica, a nossa petição. Fazemos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam
Amém. O culto está encerrado, vão em paz e o Senhor vos acompanhe.